Exercício 7. O exercício 7 é uma carga Q1 mais Q está posicionada na origem do eixo horizontal, denominado aqui de X. Uma segunda carga Q2 mais 2Q é colocado sobre o eixo na posição X igual a 2 metros. Dado a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por Coulomb ao quadrado, unidades do SI, determine o módulo, a direção e o sentido da força que a carga Q1 faz sobre a carga Q2, o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico na origem do eixo horizontal x igual a 0, e em que ponto do eixo x, entre as cargas Q1 e Q2, o campo elétrico é nulo. Bom, primeiro vamos retirar as informações aí do enunciado. Uma carga Q1 é igual a mais Q. Está posicionado na origem do eixo horizontal. Olha só, origem 0. Origem 0. Isso aqui ele denominou de X, um eixo X aí. E uma segunda carga Q2 mais 2Q. É colocada sobre o eixo na posição X igual a 2 metros. Então aqui, 2 metros. Aí ele deu o valor da constante eletrostática, K0, 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. O módulo, a direção e o sentido da força que a carga Q1 faz sobre a carga Q2. Então aqui a gente tem a nossa carga Q1 e aqui a gente vai ter a nossa carga Q2. Lá, a direção é horizontal. O sentido, vamos ver o sentido. A carga 1 ela é positiva, a carga 2 também é positiva. Eu quero saber o módulo, a direção e o sentido da força que a carga Q1 faz sobre a carga Q2. Vou tentar juntar a carga Q1 à carga Q2, a carga 1 vai repelir a carga Q2. Então nós vamos ter aqui uma F de 1 em 2. Tento juntar a carga 2 com a carga 1, cargas de mesmo sinal, nós vamos ter uma força de repulsão. Tento juntar, a carga 1 vai repelir a carga 2. A F de 1 em 2. F de 1 em 2, a força que a carga 1 vai aplicar na carga 2, K0, vezes a carga 1, vezes a carga 2, dividido por D ao quadrado. Então, a F de 1 em 2, K0, 9 vezes 10 elevado a 9, a carga Q1 mais Q, e a carga Q2 mais 2Q. Então, a F de 1 em 2, aqui dividido por D ao quadrado. O nosso D, a gente tem, 2 metros. Então, 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 9 vezes 10, 9 vezes 2 vai dar 18, vezes 10 elevado a 9, Q vezes Q, que é ao quadrado, dividido por 4. Então, a F de 1 em 2, 18 dividido por 2, 4,5, vezes 10 elevado a 9, vezes Q2. Newton. Esta é a força que a carga 1 vai aplicar na carga 2. A força de repulsão. Letra B. Na letra B,
o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico na origem do eixo horizontal. Então, olha só, aqui na origem, nós vamos ter um campo elétrico na origem gerado pela carga 2. Então, olha só, a carga 2 positiva, a carga positiva gera um campo elétrico de afastamento. Tá aqui, ó. Então, na origem, a carga Q2 vai gerar um campo elétrico de afastamento. Então, E2 é igual a K0 vezes a carga 2 dividido por D ao quadrado. Então, nosso E2 vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9, a carga 2 mais 2Q. 2Q. E a distância da carga 2 até a origem, 2 ao quadrado. Então, o campo elétrico na origem, o E2, 9 vezes 2, 18, vezes 10 elevado a 9, vezes Q, dividido por 4. Então, E2, 18 dividido por 4, 4,5, vezes 10 elevado a 9, Q, Newton por Coulomb. Está resolvido o campo elétrico gerado na origem do eixo X aí. A letra C. A letra C, vou fazer de novo o desenho para a gente entender, para facilitar um pouco a compreensão. Aqui é a nossa carga Q1, aqui é a nossa carga Q2. As duas cargas, elas são positivas. Tá aí. Estão separados a uma distância de 2 metros. Tá aí. Essa é a nossa situaçãozinha. A origem 0. E aqui 2. Vamos lá. O que é que a gente quer na letra C? Em que ponto do eixo X entre as cargas Q1 e Q2 o campo elétrico é nulo? Quero saber, entre essas duas cargas, aonde o campo elétrico vai ser nulo. Então, nós estamos procurando o campo elétrico resultante igual a 0. Vamos lá. Olha só. As duas cargas são positivas. Cargas positivas, cargas de mesmo sinal. Então, em algum ponto entre essas duas cargas, como nós já vimos nas aulas anteriores, eu vou ter um ponto onde o campo elétrico resultante vai ser nulo. Disso aí, olha só, a carga Q2, ela tem que ser igual o campo elétrico gerado pela carga 2, para ser nulo o campo elétrico, em algum ponto ser nulo, o campo elétrico gerado pela carga 2 tem que ser igual ao campo elétrico gerado pela carga Q1, já que um campo elétrico vai estar para a direita e o outro campo elétrico para a esquerda. Como a carga Q2 ela é maior do que a carga Q1, o campo elétrico gerado por ela, próximo a ela, é mais forte. Então eu preciso que ele tenha o mesmo valor do Q1. Então ele vai estar bem afastado do Q2. Então, digamos que esteja por aqui, ó. Vou chamar essa distânciazinha aqui, ó, de D. Então essa outra distância aqui vai ser igual a D, 2 menos D, na verdade. Toda a distância dá 2 metros, então aqui é 2 menos D. Mais uma vez, ó, a carga Q2 tem maior valor. Então o campo elétrico dessa carga Q2, próximo a ela, vai ser muito forte. Então eu tenho que colocar ele mais afastado do Q2. A carga Q1, ela é mais fraca, vou afastar um pouquinho. O que a gente sabe aqui, ó? Que o E1 menos o E2 tem que ser igual a 0. O campo elétrico resultante no ponto procurado tem que ser igual a 0.
Essa carga Q1, neste ponto, ó, vai gerar um campo elétrico E1, carga positiva, campo elétrico de afastamento. Esta carga Q2, carga positiva, vai gerar um campo elétrico de afastamento. Tá aí. Então, E1 menos E2 tem que ser igual a zero. E1 menos E2 tem que ser igual a zero. O E1, K0, que é a nossa formulazinha, né? A fórmula para campo elétrico, ó, E igual a K0 vezes a carga Q dividido por D ao quadrado. Então, K0 vezes a carga Q1 dividido por D1 ao quadrado, menos K0 vezes a carga Q2 dividido por D2 ao quadrado. Isso tem que ser igual a zero. Tá aqui ó, o nosso D1 e aqui o nosso D2, esse pedacinho aqui, ó, D2. Então, K0 vezes a carga do primeiro, mais Q, dividido pela distância D1. A distância D1 foi chamado de D. Isso aqui eu vou passar para o outro lado. Passa para o outro lado, passa positivo. K0, a carga 2, mais 2Qzinho. 2Qzinho, dividido por D2 ao quadrado. O D2, 2 menos D ao quadrado. K0 de um lado, K0 do outro, a gente pode cortar. Qzinho de um lado, Qzinho do outro, a gente pode cortar. Então aqui ficou 1 sobre D ao quadrado, que vai ser igual a 2 sobre 2 menos D, tudo ao quadrado. Nessa situaçãozinha aí, ó, aí a gente utiliza uma técnicazinha, ó. Eu vou colocar a raiz de um lado. A gente já sabe que para não alterar o valor de uma equação, o que eu faço de um lado, obrigatoriamente eu tenho que fazer do outro. Se eu estou colocando raiz deste lado, uma raiz quadrada, do outro lado eu também vou ter que pôr uma raiz quadrada. Raiz de 1 dá 1. Esse quadrado com a raiz eu corto, então ficou D. Aqui, raiz de 2 vai ficar raiz de 2. Esse quadrado com essa raiz eu corto, ficou 2 menos D. Então aqui vai ficar, raiz de 2 é 1,41. Na calculadora, só ir para a calculadora científica, ó, raiz de 2, aproximadamente 1,41. Então vai ficar D vezes raiz de 2, 1,41 vezes D, igual 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes menos D, menos D. Então aqui 1,41D, menos D vai passar para o outro lado, mais D, igual a 2. Então nós vamos ter 1,41D mais 1D, 2,41D, igual a 2. Então nosso D vai ser igual a 2 dividido por 2,41. O nosso D vai ser igual a, deixa eu ver aqui, 2 dividido por 2,41, 0,83 aproximadamente, 0,83 metros. Aproximadamente 0,83 metros ou 83 centímetros. Está resolvido o nosso exercício 7.